legal da gente dar chance a contos é que podemos conhecer autores que talvez nunca daríamos uma chance para os seus livros. E essa série de contos que eu estou lendo para o Halloween tem me aberto as portas para autores que eu estou amando conhecer. E hoje vamos falar sobre o conto Venha Ver o Pôr do Sol, da Lígia Fagundes Telles. Que conto gostoso de ler, apesar de ser um pouco pesado. A escrita da Lígia é bem interessante, tem um ritmo agradável. E temos aqui um conto como o anterior do Stephen King, que eu li, O Homem que Adorava Flores. Aqui também temos uma história perturbadora da mente humana. Raquel, ela vai ao encontro de um rapaz, o Ricardo, em uma ladeira em que ela passa por algumas crianças e chega até ele, que está esperando por ela em frente a um cemitério abandonado. Os dois tinham um caso, não me parece muito que eles eram namorados, alguma coisa assim, mas eles tinham ali um rolo, só que ela termina com ele porque ela está interessada em um outro homem, um homem rico. A Raquel, ela traz uma soberba, ela é uma mulher bem interesseira, então ela vai pro lado que a interessa mais. Então, quando ela encontrou uma oportunidade de namorar, de casar com um homem bem financeiramente, ela não pensou duas vezes em dar um pé na bunda do Ricardo. Só que o Ricardo aqui parece gostar muito dela, pediu uma nova chance para eles terem uma despedida. Então ele a convida para ir até esse lugar. Quando ela chega lá, ela percebe que é um cemitério abandonado. Ela acha o lugar horroroso, ela não quer ficar lá. Ela preferia muito bem ir para um barzinho, só que aí o Ricardo fica falando, então, mas você sabe que eu não tenho dinheiro, vem aqui conhecer, esse lugar ele é importante para mim, porque a minha família está enterrada aqui. E ele começa a contar a história da prima, da mãe, tentando convencer Raquel, porque ela não quer entrar, com uma boa razão. E o Ricardo, ele é muito cheio de lábia, ele é bem convincente e insistente. Meio que quando ele começa a insistir com ela, vai ativando os red flags. E ele insiste com ela dizendo, vamos entrar um instante e te mostrarei o pôr do sol mais lindo do mundo. Então o objetivo dele era que eles entrassem lá no cemitério e pudessem assistir ao pôr do sol, uma despedida romântica. E o conto vai nos dando vestígios dessa personalidade duvidosa do Ricardo e das intenções dele. Em um momento, enquanto ele ainda está insistindo com ela, Ricardo faz o seguinte carinho nela. Acariciou-lhe o braço com as pontas do dedo. Ficou sério e, aos poucos, inúmeras rugazinhas foram formando em redor dos seus olhos ligeiramente apertados. Os leques de rugas se aprofundaram numa expressão astuta. Não era nesse instante tão jovem como aparentava, mas logo sorriu e a rede de rugas desapareceu sem deixar vestígio. Voltou-lhe novamente o ar inexperiente e meio desatento. Então, tem horas que a máscara dele dá de cair e voltar, só que Raquel não percebe. E eles entram no cemitério. Ela vai reclamando com ele que o fato deles se encontrarem era um risco enorme para ela, já que o atual namorado dela era muito ciumento, ela não queria que ele descobrisse que ela estava tendo um caso. Então ela fica reclamando com ele não vai descobrir, por isso que eu escolhi esse lugar, ninguém nunca vai imaginar que você esteve aqui. E ela vai falando que não gosta de cemitério, que quer ir embora. Aí ele começa a contar a historinha triste da família dele, de uma prima. Fica falando que ela tem os mesmos olhos dessa prima. E essa prima faleceu aos 15 anos. Não traz aqui, ao final do conto, se essa história realmente é real, a história da família dele que ele conta aqui pra ela. Mas me fez pensar muito que será que ele não fez algo com essa prima e por isso que ele é apaixonado por Raquel? Eu fui me questionando isso conforme eu lia. E eles chegam ao final do cemitério em um mausoléu. Lá dentro desse mausoléu, ele diz que é onde está enterrado a sua família. Então ele abre a porta do mausoléu bem abandonado, não parecia estar sendo cuidado ou visitado, e a Raquel percebe isso e questiona o Ricardo sobre isso.
E ele diz o seguinte para ela: sei que você gostaria de encontrar tudo limpinho, flores nos vasos, velas, sinais da minha dedicação, certo? Mas já disse que o que mais amo neste cemitério é precisamente esse abandono, esta solidão. As pontes com o outro mundo foram cortadas e aqui a morte se isolou, absoluta. E ele abre o mausoléu. Dentro do mausoléu tem uma escada com uma porta que você desce, lá embaixo tem aonde está enterrada as pessoas, as gavetas, né, com os caixões das pessoas. E ele abre essa porta dizendo que lá dentro tem uma janelinha onde eles vão poder ver o tal pôr do sol. Enquanto ele está lá dentro, ele mostra: olha, esse aqui é o túmulo da minha prima, e novamente começa a contar a historinha triste da família dele e fala para ela: vem aqui ver, leia aqui, ó, essa fotinha dela que tá aqui, você vai ver como você é super parecida com ela. E ela entra, e assim que ela entra, ela começa a sentir muito frio. Aí a história nos apresenta assim algo bem, um ar mais misterioso, um ar mais sobrenatural. Será que não há fantasmas por ali? Porque ela começa a se arrepiar, a sentir frio, ela tá com medo, né? Afinal, ela tá lá dentro da terra, lá com um monte de caixão ao redor dela. Enquanto ela se aproxima da gaveta para poder ler, né, ver a foto e ler sobre a tal prima dele, ela lê o seguinte: Maria Emília, nascida em 20 de maio de 1800 e falecida, neste momento ela deixou cair o palito de fósforo e ficou um instante imóvel. Mas essa não podia ser a sua prima, que eles falavam que ele e a prima eram namorados. Morreu há mais de 100 anos, seu mentiroso. E nisso ela ouve o baque da porta sendo fechada. Ele a tranca lá dentro do mausoléu, ela sobe as escadas correndo, começa a gritar, depois tenta convencer ele, falar que ela não gostou da brincadeira, né, que é para ele abrir. Ele não abre. E ela percebe que aquele lugar nunca foi o jazigo da família dele. E ele diz o seguinte com ela lá dentro presa: uma réstia de sol vai entrar pela frincha da porta, depois vai se afastando devagarinho, bem devagarinho. Você terá o pôr do sol mais belo do mundo. Enquanto ela sacudia a portinhola, gritando desesperada para ele tirá-la lá de dentro. E o conto se encerra do seguinte modo: durante algum tempo, enquanto ele se afastava, né, ele estava saindo do cemitério, ele ainda ouviu os gritos que se multiplicaram, semelhantes ao de um animal sendo estraçalhado. Depois, os uivos foram ficando mais remotos, abafados como se viessem das profundezas da terra. Assim que atingiu o portão do cemitério, ele lançou ao poente um olhar mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria agora qualquer chamado. Acendeu um cigarro e foi descendo a ladeira. Crianças ao longe brincavam de roda. E ele abandonou Raquel lá dentro. Provavelmente ela foi de arrasta para cima, presa naquele lugar. Este conto mostra novamente como homens apaixonados que são psicopatas são bem perturbados da mente. E é assim que eles se vingam das amadas. A Lígia, ela foi construindo uma tensão sutil, né, apresentando uma Raquel bem arrogante, um Ricardo querendo uma segunda chance. E num primeiro momento você começa a se compadecer dele, porque a Raquel, ela é bem arrogante mesmo. Ela chega reclamando dele, reclamando do lugar, se vangloriando de estar com um homem que tem muito mais dinheiro do que ele, que ela merece muito mais, diminuindo o Ricardo. E tudo parece que ele só quer uma chance de mostrar para ela o quanto ele ama. Porém, as coisas não são bem assim. Ele arquitetou uma vingança contra ela, já que ela deixou ele. Temos essa virada cruel e simbólica. Venha Ver o Pôr do Sol, ele faz parte de uma coletânea lançada em 1988. É um dos textos mais consagrados da autora.
E é uma história que representa o ciúme e a loucura, que embora seja descrita com elementos bem fantasiosos, não é muito longe da realidade, né? Quantos casos de feminicídios temos aí porque homens não aceitam o término dos seus relacionamentos. Se alguém já leu, comenta aí. Se alguém já leu algo da autora, comenta aí também suas obras preferidas para eu colocar na minha lista de futuras histórias. E nos vemos no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!